uma atualização para os clientes da Rio, uma apresentação da empresa, falar um pouco da estúdio, falar um pouco do cenário, falar um pouco da visão deles para a Bolsa. A gente está aqui com o Christian Menezes, Sérgio Freire, Pedro Sauer, Beatriz Fortunato, e eu, Guilherme Toffoli. Então, assim, qual é a ideia? A ideia é apresentar um pouco do nosso trabalho, que é conhecer os produtos, estou falando especificamente sobre fundos, que estão disponíveis na plataforma da XP, conhecer a fundo, acompanhar o processo e, principalmente, tentar escolher os melhores fundos de cada categoria. Hoje na XP tem quase 1.000 fundos, entre fundos abertos e previdência, então a gente tenta fazer com que essa seleção seja mais criteriosa para que a gente possa oferecer produtos que façam sentido para o cliente do tamanho adequado. Tá? Então, eu vou passar agora para o Christian, que ele vai falar um pouco da história da Rio, fazer uma apresentação para quem não conhece a empresa, e a gente vai desenvolvendo ao longo desse Zoom as perguntas e o bate-papo com a estúdio. Christian. Obrigado, Toffoli. Obrigado a todos presentes mais uma vez. Então, só contando um pouquinho a respeito da Rio, para quem não nos conhece ainda, nós fundamos a Rio Investimentos no finalzinho de 2018, depois de mais de 20 anos de carreira corporativa em grandes bancos. Inicialmente éramos 3 sócios, a Bia entrou aí. Inicialmente éramos 3 sócios que trabalhamos juntos em private banking dessas instituições por muitos anos, antes de fazer a transição de carreira. Hoje já somos mais de 20, com um escritório no Rio e em São Paulo. Criamos a Rio porque entendemos que o modelo de assessoria ao cliente poderia ser melhor, mais eficiente, com isenção e 100% de foco nos interesses e objetivos dos nossos clientes e suas famílias, pensando que as relações têm que ser boas para todos e todos os envolvidos, principalmente para o cliente. Então, a Rio tem como valores a construção de relacionamento de confiança de longo prazo. Temos plena convicção de que o nosso sucesso virá como consequência da plena satisfação dos nossos clientes, das suas famílias. Por isso a gente busca a excelência na assessoria que nós prestamos. A gente tem prazer em dividir, compartilhar com vocês que no mês passado nós fomos contemplados mais uma vez com o G20. O G20 é um selo dado pela XP Investimentos, que é quem nós de alguma maneira representamos, não é? Pelo segundo ano seguido, e esse selo é concedido aos 20 principais escritórios, mais importantes escritórios do XP no país, num universo de aproximadamente 600. O nosso sócio Luciano foi indicado pela segunda vez seguida também como um dos melhores assessores do Brasil, em mais de 7.000 pessoas. Recebemos premiação como uma referência em novos relacionamentos e assessoria ao cliente de perfil private. E hoje, o que é mais importante disso tudo, né, para a gente, que os indicadores qualitativos que nos levaram a essas conquistas, e o principal deles, que é o NPS, que mede a satisfação do nosso cliente, que hoje é em 98%. A gente faz questão de falar um pouco dessas conquistas, mas com muita humildade, mas para aproveitar a participação aqui dos nossos clientes, dos amigos, para agradecer a cada um de vocês, porque só será possível por conta da confiança de cada um de vocês, e a gente agradece muito. Vou passar aqui agora para o Pedro, que vai fazer uma breve apresentação da estúdio, depois a Bia falar um pouquinho, não é, sobre ela, e depois a gente começa aqui algumas perguntas. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bia. Bom, obrigado. A gente que agradece aqui. Enfim, acho que o primeiro ponto que vale falar aqui é que a gente viu a Rio nascer, né? Então, já acompanho
carreira do Christian, do Guilherme, do Varela há muito tempo, né? Antes da fundação da Rio e desde que eles fundaram a Rio, enfim, a gente veio acompanhando a evolução, né? E sempre esteve perto. Então, assim, acho que um dos pontos importantes da Estúdio nesses 12 anos de existência, desde que a gente fundou a companhia, é sempre estar perto dos clientes, né? E esse tipo de evento para a gente é muito importante, né? Porque a gente tem que, no final do dia, estar se comunicando para quem é o nosso investidor, o nosso cotista do nosso fundo. Então, enfim, queria agradecer de novo. Acho que a última vez que a gente esteve com vocês, a gente fez um café da manhã aí no escritório de vocês, que foi ótimo, né? Eu espero Em breve, né? Poder voltar a fazer esse modelo, mas enquanto isso não é possível, enfim, acho que a pandemia hoje em dia permite, né? E mesmo quando ela terminar, a gente vai continuar conseguindo até atingir mais pessoas, né? Virtualmente também, mas eu acho que a parte presencial é sempre super válida. Eu queria, assim, eu tenho alguns slides assim para passar rápido sobre a nossa história e quem são as pessoas por trás. Eu vou dividir aqui com vocês e essa parte eu vou tentar fazer rápido, justamente para a gente depois deixar essa conversa mais um bate-papo mesmo, né, de perguntas, né, e respostas do nosso lado. Mas eu acho importante essa introdução até para quem não conhece a Estúdio. A Estúdio foi fundada no final de 2009, eu sou um dos sócios fundadores junto com a Bia. Desde sempre uma casa focada na gestão de fundos de ações, que usa análise fundamentalista para tomada de decisão, né, e com um horizonte de longo prazo, né? Hoje a gente está com perto de 1.600 bi sob gestão, né, com uma base de clientes super bem dividida, né, que isso é importante até para dar a estabilidade da companhia como um todo. E esse aqui é o nosso organograma e é como que a gente funciona, né? Então, a Bia, ela é a gestora, ela é responsável pelo time de gestão, que conta com um time grande de analistas, tá? Uma equipe bastante completa e com uma senioridade também bem alta, né? Se você for comparar com fundos do mercado. Dos nossos mais de 8 analistas, os 4 primeiros são sócios da companhia, né? E estão com a gente há muito tempo, né? Então, os nossos analistas mais sêniores entraram na casa em 2011, em 2013, né? Então, assim, fizeram parte de quase, né, toda a nossa história. Eu sou sócio responsável por tudo, ex-gestão, então toda a parte de controle, risco, compliance, né? Enfim, eu acabo sendo responsável por isso. E, enfim, eu comecei minha carreira no mercado no início dos anos 2000, né, numa outra gestora, e onde eu conheci a Bia, né? E aí a gente saiu no final de 2009 para fundar a Estúdio, né? E desde então a gente está aqui, né, e veio crescendo o nosso time. Acho que vale a pena passar um pouco a bola para a Bia, para ela contar, né, um pouco da história dela, e aí devolver para o Christian para ele começar com as perguntas. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou a Bia, Beatriz, né, mas todo mundo me chama de Bia. Falar um pouco do meu background, eu sou engenheira de produção, formada pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Me formei no final dos anos de 2002, mas comecei a trabalhar no mercado financeiro bem no meio da faculdade, do quarto para o quinto período. Comecei minha primeira experiência profissional já foi no mercado financeiro, foi no Opportunity, né, uma casa super tradicional do mercado financeiro. Já comecei lá no início de 2000 como analista. Então, acho que minhas principais influências, assim, como investidora, são muito da experiência que eu tive lá nos meus primeiros 6 anos de trabalho no Opportunity, né, com o Dório Ferman. Para quem já acompanha o mercado de ações há mais tempo, é uma figura bastante conhecida, né, e histórica, né, muitos anos de experiência no mercado de ações brasileiras. Eu acho que assim que os grandes pilares que me influenciam como investidora vieram já dessa época, né, muito do que a maneira como o Dório vê investimento. Então, eu diria assim que aspectos relevantes é essa busca por aprendizado contínuo, né, que é uma coisa que a gente tenta também fazer na Estúdio desde o início.
esse foco no longo prazo, né, essa humildade intelectual, humildade em geral, mas particularmente intelectual, dado que a nossa atividade é uma atividade de conhecimento, né, e, acima de tudo, tentar manter o lado da calma, principalmente no Brasil, que costumam ter dias muito agitados politicamente e economicamente, né? Então, acho que esses são pilares que eu aprendi lá desde muito cedo, meus primeiros anos de trabalho, e tento aprimorá-los e mantê-los até hoje com muito cuidado. E aí, depois de 6 anos no Opportunity, eu fui para a Axe, né, quando eu conheci o Pedro. Isso era 2006 já. Também como analista, mas aí já fazendo um processo de aproximação um pouco maior com a gestão, participando mais ativamente de comitês de investimento e depois, no final da janela na Arx, já com um chapéu de gestora. A gente saiu pouco depois da venda da Arx para uma empresa de investimento multinacional, com esse desejo de montar uma empresa mais dedicada, mais focada em ações, com um horizonte mais de longo prazo. E aí, no final de 2009, montamos a Estúdio, estamos aí completando quase 12 anos e com a expectativa de ficar aí mais algumas décadas tentando evoluir, mas fazendo basicamente a mesma coisa, né? Então, algumas décadas é excelente, isso aí. Não, bacana. Então, bom, boa noite, Pedro, boa noite, Bia, né? Não tinha falado nada ainda, mas mais uma vez obrigado pelo tempo. Vamos começar com as perguntas, né? Que eu acho que é para que né, os clientes estão aqui vendo, o bate-papo é para isso. E a Bia falou exatamente nessa questão do Brasil, né? De volatilidade, dessa turbulência que tem sempre. Então, a primeira pergunta seria, né? Que a gente recebeu seriam: quais as empresas hoje que vocês gostam e veem valor para alocar no fundo? bom, a gente tem um conjunto de empresas, eu acho que as principais posições do fundo são, resumidamente, empresas que a gente considera um business muito bons, né? Tocadas por pessoas muito boas e que tenham valuations que a gente acredita que não são proibitivos para fazer com que a gente, ao longo do tempo, com esse horizonte de investimento mais longo, consiga compor capital de uma maneira relevante, né? E aí, dentro desse qualitativo sobre quais são as empresas, eu vou falar aqui alguns nomes e brevemente sobre a tese das principais posições do fundo, tá? Aí, não sei exatamente quantos nomes você quer que a gente fale, a gente tem quase na casa de 20 posições, mas as posições centrais estão ali na casa de 5, 6. Então, vou falar de algumas delas, tá? Que são as maiores posições. BTG é uma delas, né? A gente acha que é bastante ancorado aí nessa história do financial deepening, somado ao processo de desconcentração bancária. Esse processo, sem dúvida nenhuma, foi muito ajudado pela queda de juros que a gente teve nos últimos anos, que agora está se revertendo, infelizmente. Mas eu acho que não é só isso, é um pouco de uma dinâmica também tecnológica e cultural, no sentido que as pessoas estão se acostumando a contratar serviços financeiros de uma maneira diferente, né? Uma maneira que não precisa mais de uma agência bancária, que não precisa mais de você conhecer pessoalmente necessariamente o seu gerente. Então, existe uma mudança tecnológica, cultural agregada a essa história da redução da Selic, que também são motores propulsores dessa dinâmica de financial deepening e desconcentração bancária. A gente, além disso, essa dinâmica de desconcentração bancária, a gente costuma falar que assim não é uma única vertente da economia, ou seja, você vê movimentos de várias áreas da sociedade tentando fazer com que os bancos percam market share com o tempo, né? Dado que a gente tinha um setor bancário, de uma maneira geral, muito concentrado no Brasil, quando a gente compara com outras geografias. E aí a gente vê, do lado do Congresso, passando uma série de medidas, eventualmente, para aumentar a taxação do banco. Do lado do regulador, o regulador
estimulando uma série de medidas para fazer com que a competição aumente. Do lado da sociedade, de uma maneira geral, os clientes tendem a não gostar do nível de serviço que os bancos oferecem. Então, uma série de ataques de diferentes frentes vindo para os bancões tradicionais, né, como a gente gosta de chamar, e que acabam gerando esse movimento de desconcentração bancária que a gente deve ver nos próximos anos. Então, essa é a tese de Financial Deepening de concentração bancária. Quando a gente fala de BTG, e eu acho que a XP também pode ser classificada nessa descrição mais qualitativa, assim, de maneira geral, são serviços melhores, mais baratos para o cliente, né? Então, no final das contas, é uma proposta de valor que é bastante convincente ao longo do tempo para os clientes. E assim, são valuations que a gente acha que são interessantes, né? Particularmente o BTG, a gente acha que é a fintech que tem o valuation mais barato dentre as opções que a gente tem na Bolsa. E é uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento de lucro enorme para os próximos anos, né? Então, acho que deve ser muito provavelmente alguma coisa na casa de 20% a 25% de crescimento de lucro ao ano para os próximos anos. Então, o BTG é uma posição relevante. Diria que a segunda posição entre as três mais relevantes é a Apivida. A Apivida é uma empresa de plano de saúde verticalizado, que vende planos de saúde acessíveis, né? Eu acho que a Apivida talvez resolva o maior problema das economias do mundo, né? Eu acho que, ou certamente um dos maiores problemas da economia do mundo, que é o que a gente chama da inflação médica, né? Que é o fato dos custos de medicina, de uma maneira geral, da população, vem aumentando acima da renda. Então, no final das contas, o tempo passa e as pessoas acabam tendo menor capacidade de acessar o serviço privado de saúde, e a Apivida consegue atacar isso de uma maneira assim, impressionante, através de custos muito controlados. Ela consegue oferecer planos de saúde para a população muito baratos, e ainda assim ela consegue fazer os melhores retornos da indústria, né? Então, assim, é um posicionamento de uma fortaleza que é raro a gente ver em outras companhias dentro do mercado brasileiro. Então, assim, é uma empresa que a gente acha que vai ter muitos anos, eu diria até que décadas de crescimento relevante ao longo do tempo, e que a gente também considera que está com um valuation muito interessante. Uma outra posição relevante do fundo é Mercado Livre, tá? Mercado Livre é uma equipe, falando um pouco assim das pessoas que estão ali por trás, uma equipe muito talentosa, com DNA digital, né, que trabalha junto há muito tempo, que tem uma visão assim muito ambiciosa do ponto de vista do que eles querem construir. Estão explorando dois mercados que são dois mercados enormes e que crescem muito, né, que é o mercado de e-commerce e o mercado financeiro, através de uma operação de fintech, que já é muito relevante. É a maior plataforma que atua no Brasil, disparado do ponto de vista quantidade de agentes envolvidos nela, né, quantidade de compradores, de vendedores, é múltiplas vezes maior do que os outros players do Brasil. Frequência, né? Tem 5, 6 vezes mais frequência do que as outras plataformas de e-commerce no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é uma plataforma muito mais ampla do que as outras que a gente vê no Brasil. Está posicionada num nicho do e-commerce, particularmente, e até, de certa forma, da fintech também, num nicho em que tem menos competição, porque é um nicho, na parte do e-commerce, o que a gente chama mais de long tail, ou seja, um pouco menos posicionada nesse business de eletroeletrônico, que é um business que é bem mais competitivo. Então, ela tem um posicionamento do ponto de vista de categoria bastante diferenciado em relação às outras plataformas. E também a gente acredita que, ao longo do tempo, deve ter um nível de crescimento de resultado bastante alto. E eu acho que uma palavra que vale a pena falar, só para terminar sobre o Mercado Livre, e depois a gente eventualmente entra em outras teses, nesse nicho de tecnologia, né, eu acho que é interessante passar esse contexto. A tecnologia, de uma maneira geral, ela democratiza o consumo, né? Ou seja, ela dá acesso ao consumo a muito mais gente, mas em muitos aspectos ela concentra a produção, porque no limite o melhor player pode produzir aquele determinado item ou serviço para todo mundo do mundo, né? Porque
você consegue atingir as pessoas de uma maneira mais fácil. Então, a gente acha que com esse conceito, o Mercado Livre está muito bem posicionado para ser esse player dominante, né, no Brasil, principalmente no lado do e-commerce. Ele tem tudo para ser a plataforma que vai conseguir entregar o melhor serviço e a melhor quantidade de produto para os consumidores de uma maneira geral. Eu acho que, assim, falei de 3 casos, desculpa, talvez era para ter sido um pouquinho mais rápido, mas não sei se de repente a gente entra em outros casos. Esses são, diria que são 3 das principais posições do fundo, tem mais umas 3 que têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas e depois as outras são menores, mas a gente pode eventualmente entrar nas próximas perguntas, para não me alongar muito aqui. Legal. Eu queria então aproveitar, outro dia eu estava, antes a gente estava alinhando aqui o modelo de como a gente faria esse bate-papo, eu estava conversando com o Pedro compartilhando a alocação, né, do fundo, e me parece que o fundo está 96% alocado, ou seja, tem uma alocação alta, né? Até para reforçar aqui para quem eventualmente não sabe, o fundo de ações tem que ter no mínimo 67% alocado em bolsa, né? Então, eventualmente, se o gestor não tiver otimista, ele pode estar com uma alocação bem baixa, né? Então, dá uma percepção de um otimismo, e eu queria perguntar a você, Bia, se em vez de perguntar de expectativa para a Bolsa, não é por quê? Eu não quero perguntar expectativa para a Bolsa porque o fundo tem uma composição bem diferente, tem uma alocação bem diferente da composição da Bolsa. Né? Eu gostaria de saber de você, então, qual a expectativa de vocês hoje no cenário atual, que é um cenário bastante desafiador, como sempre no Brasil, com alguns riscos, como sempre no Brasil. Qual a expectativa de vocês para as ações que compõem a carteira do fundo? Tá bom, Cristiano. A gente está, de uma maneira geral, assim, bastante animado com as posições do portfólio. Assim, eu acho que a principal indicação disso é exatamente isso que você falou aí mesmo. A gente está sem caixa. A gente tem, talvez, até uma certa fila de espera para entrar no fundo. Ou seja, tem nomes que talvez a gente até gostasse de ter no fundo, mas a gente só não gosta mais do que já está no fundo, né? Então, acho que de uma maneira geral as companhias que estão no portfólio têm reportado, a gente está terminando aí o período em que as empresas reportam o resultado do segundo trimestre. Eu acho que de uma maneira geral as empresas estão reportando resultados bastante sólidos, e mais do que resultados positivos, com perspectivas positivas para o resto do ano, né? Então, de certa forma, existe uma expectativa de melhora incremental de resultados nos próximos trimestres, né? Um terceiro tri melhor do que o segundo, e eventualmente até um quarto tri melhor do que o terceiro. Eu acho que um aspecto importante as principais posições da carteira são empresas que são líderes, né, nos seus segmentos, então são empresas muito, muito fortes e que a gente acreditava que sairiam fortalecidas dessa crise, né, desse processo de Covid, e isso está se confirmando, as empresas estão saindo fortalecidas. Eu acho que uma coisa que eu costumo falar é que crescimento é excepcional para a criação de valor para acionista, mas melhor que crescimento é redução de concorrência. E a gente viu em alguns setores, principalmente setores que foram muito impactados pela crise, como o setor de varejo, por exemplo, a gente está vendo um processo de menor concorrência que está sendo traduzido basicamente fazendo com que as empresas que são líderes e que estão bem posicionadas financeiramente e operacionalmente consigam acelerar um processo de ganho de market share. A gente tem alguns exemplos no portfólio que está acontecendo isso, por exemplo, o Grupo Soma, né, que é uma posição relevante nossa dentro do varejo de vestuário. Então, assim, eu diria, perspectiva para o portfólio, eu acho que a curto prazo a dinâmica a dinâmica de resultado é muito positiva. Infelizmente, num horizonte de menos de um ano, não necessariamente esses resultados que as empresas vão reportar mais positivos vai se traduzir em avaliação, uma valorização do preço das ações, mas a gente acha que para um horizonte de investimento acima de 2 anos, certamente essa dinâmica operacional mais positiva vai ser traduzida na apreciação das ações. E, de uma maneira geral, eu diria que o portfólio tem uma expectativa de crescimento de lucro hoje na casa de 15%, 20%, que dado que os valuations são bons, que é o que eu acho que a carteira deve se valorizar aí para os próximos anos, na casa de 15% a 20% por ano, tá? Dado a dinâmica operacional das empresas que a gente está vendo hoje dentro da carteira. Tá? Acho que vale
complementar, né, uma coisa que, enfim, a gente falou rapidamente, mas não passou assim na essência da nossa filosofia de investimento, né, que assim, a nossa filosofia de investimento ela é composta pela análise fundamentalista, que é como a gente toma decisão, né, que é um pouco do que a Bia falou, todo esse grau de detalhe que a gente entra nas empresas, mas um outro pilar importante, né, é o horizonte de longo prazo, né? Então, assim, quando você está conversando, né, e investindo no mercado de ações, você tem que ter um horizonte longo, né? Então, assim, as principais empresas da carteira, né, que, enfim, parte dessas que a Bia comentou, né, a gente está olhando aí um horizonte de 5 anos, né, bom assim no plano de negócio dessas companhias, né? Então acho que é um ponto relevante que vale mencionar aqui, né? E enfim, certamente vocês aí na Rio fazem um trabalho muito bom na hora de adequar também o tamanho dos clientes para isso, né? Mas acho que vale falar, né, que quando a gente está, né, fazendo esse processo de análise, a gente está olhando, né, nesse plano de negócios num prazo longo, né? Nas companhias. Tem até um estudo recente do CS que toca aí em alguns pontos essa história do lucro, o crescimento do lucro que eu falei, e até esse horizonte de 5 anos que o Pedro mencionou. O CS soltou um estudo super amplo, feito no mercado dos Estados Unidos, em que ele tenta explicar, soltou em maio, tá? Então é bem recente, ele tenta explicar a performance do investimento de acordo com 2 variáveis, né? O preço que você compra e o crescimento do lucro por ação daquela empresa. E aí ele vai estudando isso para diferentes horizontes de investimento. E aí, quando você olha no horizonte de 12 meses, o que explica basicamente o retorno que você vai ter num investimento em ações é o preço que você comprou, tá? Basicamente. Quando você vai para o horizonte de 1 ano até 5 anos, você tem um equilíbrio entre o preço que você pagou, o múltiplo que você entrou e o crescimento por ação da empresa. E aí, quando você alonga o horizonte para mais de 5 anos, o retorno é basicamente integralmente explicado pela dinâmica de crescimento de lucro por ação da empresa. Então, assim, é mais ou menos o horizonte em que definitivamente o fundamento parece conversar com o preço, né? Mais de 5 anos. Então, e até assim, a gente vem estudando e atuando no mercado de ações já há mais de 20 anos, e até é um horizonte que, do ponto de vista empresarial, a gente acha que faz muito sentido, né? Esse horizonte de 5 anos, os projetos que as companhias estão implementando para eles conseguirem ficarem de pé e mostrar resultado. Eu acho que um horizonte de 5 anos é um horizonte bom para você pensar o longo prazo para investimento em ações, né? Sérgio, você quer fazer pergunta ou eu posso emendar aqui o assunto numa pergunta que eu tenho para fazer? Emenda e depois eu vou aqui. Não sei se todo mundo percebeu, mas a Bia citou 3 ações que não fazem parte das top, talvez, 10 do Ibovespa. Então, quando a gente olha bolsa, a gente tende a falar de um índice que pode não ser o índice que os gestores olham. E, por exemplo, a Apvida, BTG e Mercado Livre são empresas que fazem parte vamos dizer assim, do crescimento do mundo digital, né? Estão muito ligadas a uma mudança de paradigmas que a gente vem vendo. Mas, por outro lado, a gente está vendo também uma classificação ou uma disputa entre empresas de growth e de value, né? Só para situar, quando a gente compra uma empresa, quando vocês compram uma empresa, vocês estão vendo valor ou potencial retorno via crescimento, que é o growth, ou via value, que vocês estão vendo um preço descontado, então vocês acham que no futuro esse preço vai se ajustar a um valor, num patamar maior. Vocês na Estúdio têm essa disputa ou vocês veem algum conflito de se posicionar mais para um lado, mais para o outro?
ou isso aí é muito, vamos dizer assim, é muito inserido no processo, de uma maneira geral? Guilherme, eu acho que, primeiro, de uma maneira geral, eu não costumo gostar muito da definição tradicional que as pessoas usam para a definição de velho, né? É, a maioria das pessoas traduz como velho aquelas empresas que têm, na verdade, o velho investing, né? Traduzem o velho investing como sendo aquelas empresas que têm múltiplo baixo e growth, aquelas empresas que têm múltiplo alto. Eu não costumo gostar muito dessa definição mais simplista. A gente, para mim, faz 100% do que a gente faz é value investing, no sentido que a gente sempre tenta comprar empresas por valor abaixo do que a gente acha que elas podem valer no futuro. Então, para mim, conceitualmente, value investing é isso, tentar comprar empresas por um valor que a gente acha que está abaixo do que acreditamos que ela vai valer no futuro. Mas, então, assim, para a gente isso não é uma dicotomia, entendeu? A gente não pensa muito hoje, agora a gente vai mais para growth, a gente vai mais para velho, até porque, normalmente, as pessoas que se preocupam mais com esse shift de carteira são portfólios ou gestores que têm um horizonte um pouco mais curto de investimento. Porque, assim como eu estava dando o exemplo do estudo do CS, num horizonte mais longo, o que importa é como é que a empresa vai conseguir crescer e sair e se desenvolver com o tempo, né? Não importa muito se, no final das contas, se o juro nos Estados Unidos vai subir um pouco mais, porque a gente está tendo um momento inflacionário um pouco mais dramático, que essa discussão sobre o juro nos Estados Unidos que tem sido o grande gatilho aí para essa dicotomia de growth versus value. Então, a gente não enxerga muito que essas duas coisas competem, porque a gente tem um horizonte mais longo, mas eu acho que a gente tem uma característica, e isso vale afirmar, eu consigo afirmar isso tranquilamente, a gente tende a ter uma preferência por empresas que crescem. Mas por que a gente tende a ter uma preferência por empresas que crescem? Porque, normalmente, empresas que crescem, muitas vezes o crescimento da empresa ela é um sinal de um modelo de negócio superior ou de uma execução superior. Como a gente normalmente ou busca um negócio que seja excepcional ou uma execução que seja excepcional, normalmente essas duas coisas, assim, espetacularmente seria ter as duas coisas juntas, né? Um modelo de negócio excepcional com uma execução excepcional, normalmente isso se traduz em crescimento alto. Eu diria até, inclusive, que um dos grandes variáveis para a gente olhar se a empresa está indo bem, encaixou o modelo de negócio, tem uma proposta de valor relevante, tem um produto que chama a atenção do consumidor, é ganho de market share. Eu acho que ganho de market share, óbvio que não é a qualquer preço, é um ganho de market share mantendo minimamente níveis de rentabilidade, mas isso é um sinal enorme de um modelo de negócio superior. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma preferência por empresas que tudo mais constante, a gente tem uma preferência por uma empresa que cresce muito, porque normalmente o crescimento, principalmente o crescimento rentável, ele é um sintoma de uma empresa excepcional. Entendi. Obrigado. Beleza, eu vou pegar uma pergunta aqui, na verdade eu vou juntar duas com uma que eu acho que podem ser faladas juntas, né? Que aqui, né, com os nossos calls com a XP tudo, a gente fala que o Brasil tem 3 grandes problemas, né? Que é o fiscal e o fiscal. E isso, obviamente, acarreta num risco, eu acho que para a Bolsa, né? Sendo que a gente está vivendo um momento super turbulento, mas que nesse último mês a quantidade de IPOs que a gente viu foi enorme, né? Então, queria perguntar, né? O que vocês veem, né, de risco, de maior risco hoje para a Bolsa Brasil, né? Além do fiscal, obviamente. E o que vocês estão achando desse atual momento desses IPOs? Vamos lá, risco é sempre um assunto Bia, interessante, né? Bia, vou só te interromper, só para inserir aqui uma pergunta de um cliente, assim, junto com a pergunta do Sérgio, como é que a política atual
influencia a tomada de decisão de vocês? Tá. Vamos lá, eu acho que eu vou falar um pouco de risco, talvez isso apareça, a gente consiga emendar daí para falar da política. Eu acho que risco é um assunto que eu acho que é super interessante, né? Eu acho que tem dois conceitos que eu gosto de pensar sobre risco, né? Primeiro é que risco é aquilo que sobra depois que você já pensou sobre todas as suas opções que podem dar errado, né? Então, e o outro que é um mais talebiano, né? Que é do Taleb, para quem conhece, eu sou grande fã do Taleb. A definição do Taleb é alguma coisa assim: risco são todos os possíveis cenários, todos os cenários futuros possíveis, inclusive aqueles que nunca aconteceram. Ou seja, o risco, enfim, é tão ampla a possibilidade de risco que é difícil a gente reduzir demais o que são os riscos. Mas, assim, como é que a gente pensa risco dado a nossa forma de investir e o nosso horizonte de investimento? Para a gente, risco não é volatilidade, risco é perda permanente de capital. Isso que para a gente é risco. E o que é perda permanente de capital? Perda permanente de capital, para a gente, dando exemplos específicos, por exemplo, falando de cases que estão na carteira, por exemplo, o tamanho do e-commerce no Brasil ficar tão grande que a Multiplan é obrigada a passar a cobrar metade dos aluguéis dela nos shoppings que ela tem. Isso é uma perda permanente de capital. Se isso acontecer, de fato, a Multiplan vai perder uma quantidade de valor enorme que ela nunca mais vai conseguir recuperar. Risco para a gente é a Equatorial, que é um dos principais investimentos do fundo, alocar o capital dela comprando coisas que valem muito mais caras do que elas valem. Aí ela vai perder capital de forma relevante e a gente não vai conseguir recuperar isso ao longo do tempo. Então, os riscos mais importantes para a gente, da maneira como a gente investe, o nosso horizonte de investimento, são os riscos específicos da empresa, específicos do negócio, específicos da empresa. É óbvio que hoje, vocês comentaram o fiscal, eu acho que, sim, do ponto de vista macro, tem dois grandes riscos que são o tema desse ano, né? O tema desse ano, do ponto de vista macro, é a inflação nos Estados Unidos, que vai fazer com que o juro suba. Esse sim, ser muito sincera, para como a gente investe, eu me preocupo pouco. Eu acho que é muito pretensão a gente achar que o Fed, que é o melhor banco central do mundo, não vai conseguir lidar com uma inflação mais alta. Então, assim, eventualmente, no curto prazo, sendo que todas as dinâmicas que a gente teve no mundo inteiro, nos últimos 10 ou 20 anos, foram dinâmicas deflacionárias, né, vindo da demografia ou da tecnologia. Então, essa história da inflação nos Estados Unidos, eu acho que não é um risco que, dado o nosso horizonte e o nosso approach de investimento, é relevante. O fiscal no Brasil é um risco. Eu acho que, assim, eu diria que o risco político eu enxergo sendo o fiscal no Brasil. Para mim, relevante, o risco político é se ele trouxer, eventualmente, uma piora do fiscal no Brasil. E aí o risco do fiscal no Brasil ele é relevante, principalmente porque ele pode trazer perda permanente para os nossos investimentos, principalmente por causa da eventual necessidade de subir imposto. Em negócios que são competitivos, um aumento de carga tributária é perda permanente de capital. Então, o fiscal no Brasil eu acho que é um super risco. Mas eu acho que é um risco que está bastante mapeado, é um risco que está bastante precificado. Inclusive, é o risco que fez com que a Bolsa, nos últimos 2 meses, 3 meses, descolasse 15% da Bolsa lá de fora. Então, e é isso. E como é que a gente... Bia, você acha que, por exemplo, nesses 2 meses, você, assim, de 3 meses para cá, você está mais otimista com o resultado futuro das ações do que antes, dado esse cenário? Né? Ou você acha possível que, por exemplo, com o fiscal prejudicando e com a política se estendendo até a eleição para um clima de indefinição, as empresas vão conseguir passar por essa travessia e depois performar mais ou algo parecido? Bem, eu acho que a resposta honesta para a sua pergunta é eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, nos últimos 2 meses, eu acho que o fiscal no Brasil começou a pesar um pouco mais na Bolsa, eu diria que eu acho que foi no final de junho para cá, né? Então, a gente tem 2 meses aí, mais ou menos.
em que houve um descolamento grande do mercado aqui do Brasil. Nesse período de 2 meses, o que eu sei é que eu estou mais otimista com o resultado operacional das empresas. Isso aí eu posso te confirmar. E, ao mesmo tempo em que eu acho que, em algum momento, o resultado operacional das empresas vai conversar com os preços das ações. Então, necessariamente, para um prazo mais longo, eu estou mais otimista. Tudo mais constante, ou seja, a gente não explodindo fiscal. E a história do fiscal, até então, Guilherme, eu posso afirmar isso também, é óbvio que isso pode se traduzir em uma coisa mais concreta, mas até agora foi ruído. A gente não teve nada. A gente tem assim, algumas declarações erráticas, uma sensação de que não tem tanto compromisso com o teto, mas não teve nada concreto, né, sendo aprovado, votado, não teve nada concreto. Então, acho que foi muito mais uma sensação /ruído do que algo prático que fez com que os DIs e a curva mais longa do Brasil abrisse nesse período e aí, naturalmente, tendo esse impacto na Bolsa, mas que eu acredito que num prazo mais longo, a dinâmica das empresas é soberana. E aí... o IPO, né? Eu ia entrar na história do IPO agora. IPOs, a nossa forma de investimento, eu acho que é muito focada nessa construção do conhecimento sobre as companhias. Naturalmente, essa construção do conhecimento ela se dá ao longo do tempo, né? Eu acho que por mais diligente que o trabalho que a gente faça num período de IPO, eu costumo pensar achar que nenhum trabalho é diligente o suficiente para fazer o trabalho que o tempo faz, né? Que é você ir acompanhando o que está acontecendo com a empresa, com cada vez mais tempo para avaliar todas aquelas dinâmicas que normalmente são importantes para o resultado das companhias. Então, a gente naturalmente prefere investir em empresas que a gente conhece há muito tempo, né? Mas é verdade também que há muitos anos, eu diria que desde 2004 ou 2005, a gente não vê empresas tão interessantes abrindo capital como a gente viu do meio do ano passado para cá. Então, negócios muito interessantes, que crescem bastante, muitos deles com essa característica de estarem em setores com dinâmicas mais seculares, né, que são coisas que a gente costuma gostar muito, né, que são setores que têm uma tendência de crescimento natural por shifts culturais ou de tecnologia ou de desenvolvimento, muitas empresas que têm dinâmicas próprias de crescimento, né, assim, com executivos excelentes, com management muito bom, algumas delas com muitos anos de histórico de entrega excepcional. Então, eu acho que bastante surpreendente a qualidade das empresas que estão abrindo capital de meses para cá. Agora, é verdade que muitas delas também não deveriam ter aberto capital. Então, a gente tem pelo menos, principalmente no setor de e-commerce, tá? Você tem pelo menos aí uma meia dúzia que não tinha nem organização, nem musculatura, nem track record para abrir o capital. E abriram. São as empresas que eu chamo que abriram capital por causa do Covid. Só abriram capital porque teve Covid, senão nunca teriam aberto. Também tem essas. Mas, dito isso, assim, hoje a gente tem 2 empresas no portfólio que abriram capital esse ano e que a gente gosta bastante, tá? 2 empresas que a gente acha que cresceram muito nos últimos anos, que a gente acha que vai crescer muito nos próximos anos e com management espetacular, que é Smart Fit e GPS. O que eu ia complementar aqui, né? Oi, Christian, pode ir. Por favor, fica à vontade. O que eu ia complementar nessa parte de IPO, que é isso, né? Como a Bia falou, né? A gente até convida todo mundo para seguir as nossas redes sociais, né? O Instagram da Estúdio ou o LinkedIn, que a gente sempre está postando algum estudo interessante do mercado de ações, principalmente, que é o nosso foco. E a gente soltou um recentemente dos IPOs, né? E quando você pega, assim, realmente é surpreendente o volume, né, de ofertas que a gente teve no ano de 2020 e até o fechamento do mês de julho de 2021. Né? O volume e a quantidade de empresas é muito maior do que se você pegar os últimos 15 anos, tá, de oferta, assim, é muito, muito relevante. E isso para casas como a nossa, que o nosso trabalho é selecionar ações, é fazer o que, enfim, stock picking, né? É muito importante, né, você aumentar, né, o universo de empresas investíveis,
mas também é muito relevante você ter um time grande de analistas para conseguir separar, né, o joio do trigo aí nessa história, né? E como a Bia falou, né, tem muita empresa que não era para ter aberto capital e a gente identifica isso quando a gente senta para conversar com o management da empresa e vê que ela não tinha maturidade, né, para fazer esse movimento. Mas, por outro lado, a gente vê esse movimento muito positivo, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de investimento também para o nosso lado. Então, assim, é animador você estar inserido num mercado que você tem novas empresas usando ele para captar dinheiro, né? Então, isso para a gente é um movimento positivo, mas que não necessariamente no curto prazo vai se refletir em exposição e posições grandes nessas empresas que a gente ainda não tem o histórico, né, de conhecimento. Eu acho que as aberturas de capital pesaram no mercado, tá? Falando mais de mercado esse último mês, foram muitas aberturas de capital e falamos que num mercado em que não estava tendo muito dinheiro novo, né? Acho que isso de fato aconteceu. Mas assim, para a gente, o que o Pedro falou aí é muito importante. A gente, desde que fundou o estúdio, a gente tinha basicamente o mesmo universo de cobertura, tá? De empresas que a gente acompanhava e investíveis. E aí a gente teve, de repente, no espaço de um ano, esse universo expandindo aí alguma coisa entre 20% e 30%, o que é excepcional num prazo mais longo. Nos anos, uma brincadeira que eu sempre faço é que quando a gente começou o estúdio não tinham tantas casas independentes assim, né? Mas o número de casas independentes foi crescendo assim de uma maneira impressionante, enquanto que o mercado brasileiro não crescia. Então eu brincava que o mercado brasileiro, que ainda deve ser, né? Que o mercado brasileiro era o mercado que tinha mais analista por ação, tinha no mundo inteiro. Então, a bolsa não crescia, eram 100 empresas investíveis e você tinha, sei lá, 800, 700 assets, entendeu? Que é um ratio entre ações e número de gestoras completamente maluco. E agora a gente continua vendo a quantidade de assets crescendo, mas pelo menos agora o número de empresas que a gente pode investir ou pode vir a investir tem crescido também, né? O importante é que é positivo no longo prazo, né? Ter as mesmas empresas sempre é um limitador. Queria, tem uma penúltima pergunta aqui que fala um pouco a respeito de setores. Você foi muito clara, Bia, em falar que as alocações são de longo prazo, mas muitas vezes a gente tem, em algumas vezes, o horizonte visível um pouco menor, não é? Talvez para empresas, não, para um país, talvez sim, né? Mas o que você entende dentro de um espaço de tempo não tão longo de setores que vão se beneficiar? Sabe, Quais que você acha que são os mais vulneráveis hoje? Que talvez seja até o mais importante, né? Você falou a respeito dos bancões, né? Mas vou falar pode ser uma... Eu acho, Christian, que essa história da visibilidade, eu não sei, eu estou olhando o mercado de ações brasileiras há 20 anos e não teve um ano em que ele termine, eu olho para trás e falo assim, não, esse ano foi dentro do esperado. Não, assim, acho que a gente, talvez, às vezes, a gente tenha a ilusão da visibilidade, mas a visibilidade em si, ela não existe. O futuro é algo que, infelizmente, a gente não consegue prever, e eu acho que com a velocidade que o mundo está mudando hoje, mais do que nunca, né? Então, talvez a gente tenha o conforto de achar que sabe o que vai acontecer, mas, às vezes, quando a gente se sentir confortável, eu acho que é bom a gente sempre lembrar que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, visibilidade realmente no Brasil, eu acho que para o mundo está cada vez mais difícil. Quando a gente fala de Brasil, não sei nem se ela já existiu algum dia, tá, Christian? Então, assim, a visibilidade é baixa. Mas eu acho que é baixa, mas acho que sempre foi, tá? Então, enfim, não acho que tenha mudado substancialmente, não. Mas se existe uma tendência, sem dúvida, é de piorar por causa da velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Por causa dessas dinâmicas de tecnologia, conectividade e coisas desse tipo. Setores. A gente gosta dos setores, como eu já falei em alguma das respostas aí, nesses setores que estejam inseridos em dinâmicas mais seculares, né? E aí o que a gente pode falar? Por exemplo, saúde, né? Acho que saúde é um setor que tem uma dinâmica secular, né? Todo mundo no mundo e no Brasil quer um plano de saúde privado.
acessível, principalmente, né, para puxar a sardinha para ter vida. Então, saúde, sem dúvida nenhuma, um setor que tem dinâmica secular. E-commerce, acho que pode crescer menos ou mais por causa da pandemia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 10 anos é muito maior. Então, é uma dinâmica secular. Software vai comer o mundo, né? O software vai comer o mundo. Então, assim, software, sem dúvida, também E aí, a gente chama de software as a service, né? Esse negócio de software as a service está em algum dos negócios que a gente investe. A Local Web é um exemplo, né? Ela é a junção do e-commerce com software as a service. Então, duas dinâmicas seculares juntas, muito poderosas. Economia compartilhada, eu acho que é uma dinâmica secular que está acontecendo aí muito defendida pelo Uber, né? Mas a gente tem a Localiza, que a gente acredita estar nessa dinâmica mais secular também, com um crescimento muito alto para os próximos anos. Então, assim, são esses setores que crescem, essas companhias que têm essa dinâmica própria de crescimento, né? Eles são os setores que a gente gosta. E aí a gente gosta para o prazo de 6 meses, a gente gosta para o prazo de 2 anos e gosta para o prazo de 5 anos. Então, a gente gosta para todos esses horizontes de investimento. Quais são os setores que a gente não gosta? Eu diria que, de uma maneira geral, assim, setorialmente é mais difícil falar, mas tem dois setores que a gente não gosta, que é bancões, né, e educação. Os bancões, naturalmente... a educação Educação é louco ouvir isso, né? Que deveria porque crescer. É doido, né? Porque a educação também tem uma dinâmica secular, mas a gente acha que as companhias da Bolsa não, porque elas têm uma educação que é antiga, que é justamente a que vai ser disruptada. Entendeu? Então, a gente acha que as companhias de educação que estão na Bolsa e os bancões, eles estão na direção ao contrária da dinâmica do desenvolvimento, da tendência do que a gente vê para os próximos tempos. Então, eles estão contra a maré. Então, assim, vai ser duro. Crescer lucro vai ser duro, portanto, fazer com que as ações performem bem. Então, por isso, um dos motivos que a gente fala, você está animado com o Ibovespa? É difícil eu estar animada com o Ibovespa, né? Porque, assim, commodity, grande parte... Commodity, que é 20% do índice, eu acho que tem muita dependência de variáveis que a gente não está nem tão focado, né? Que é mais o macro, China e etc. Bancões e o setor financeiro, que é 30% do índice, a gente está desanimado. Então, é difícil dizer se está animado ou desanimado com o Ibovespa, mas com a carteira a gente está bastante animado. Eu acho que... Eu ia pedir para a Bia falar uma coisa quando a gente está... que a Bia gosta de usar essa frase, né? Sobre onde a gente não sabe qual vai ser a ação que vai ser o melhor investimento dos próximos 5, 10 anos, né? Mas o que a gente se preocupa muito em é evitar perda, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Bia, que eu acho que é importante também para entender, né, como é que a gente atua. Eu acho que, como a gente tem essa visão de compound, né? Compor o retorno com o tempo, eu acho que, na nossa visão, uma frase que eu acho que é muito importante, para a gente, retorno extraordinário é retorno acima da média por muito tempo. Você pode ser, não precisa ser extraordinariamente acima da média, mas você tem que ser todo ano um pouquinho acima da média, que com tempo suficiente você vai conseguir compor um retorno extraordinário. E a gente acha que nessa trajetória de compor retornos extraordinários no longo prazo é muito importante você ter um foco especial em perda permanente de capital. E é por isso que a gente tem um foco especial. A frase que o Pedro gosta que eu uso é que eu falo que eu prefiro milhões de vezes saber quem é a próxima Cielo do que saber qual é a próxima Magazine Luiza. Eu prefiro saber quem é a próxima Cielo para ficar longe dela. Se você me desse duas opções, você prefere saber qual é a próxima Cielo para ficar longe dela, ou você prefere saber qual é a Magazine Luiza para você comprar ela? Eu prefiro ficar longe da Cielo para ficar longe dela, porque eu acho até que como o investimento com horizonte de longo prazo, com essa filosofia de compound, ele é muito mais sobre errar menos, não ter julgamentos errados, do que sobre ter julgamentos certos, né? Então, e do ponto de vista analítico, isso até até uma vertente filosófica, essa história do via negativa, é mais fácil
você saber o que não vai dar certo do que saber o que vai dar certo. Então, a gente tem muito esse approach também na hora de olhar os investimentos. Então, muita preocupação e estar longe do que não vai dar certo e ter uma opinião mais forte sobre o que não vai dar certo do que necessariamente achar aquele cavalo que vai multiplicar por 10. Legal. Queria, assim, antes de passar aqui para o Guilherme para encerrar, perguntar a vocês, algumas respostas você já deu aqui, Bia, mas se a gente perguntar aqui em relação a cada um do setor, qual a sua ação preferida, talvez aqui o que muitos clientes gostam de ouvir, né? Talvez, não sei se você vai falar em algum deles, você vai falar nenhuma, de repente você fala menos pior, não sei. Essa é a hora de pegar o lápis, né, Christian, para anotar. Tem uma turma que vai anotando aqui, né? Mas vamos lá, uma ação de cada um. Tem explicação, Christian. Sem bate pronto. Tá. Commodity. Tá, vale. Financeiro. Já falou. BTG. Né? Tecnologia. Meli. Educação. Não teria, mas se eu fosse obrigada a ter, teria Ânima. Bom, né? Pelo menos a gente tem alguma resposta. Varejo de consumo. Soma. Aviação. Não teria, mas se eu fosse obrigada a ter, teria Azul. Elétrica. Equatorial. Construção civil. Cirela. Saúde. Apivida. Já respondeu também, né? Shopping. Multiplan. Telecomunicações. Não teria, mas se fosse ter, teria Brisanet, que é um IPO recente. E transporte/logística. Localiza. Bom, para quem não anotou tudo, a live vai ficar gravada, tá? Então vai ter uma segunda chance aí no YouTube depois. Eu também me perdi aqui, eu vou olhar lá depois. Eu anotei tudo. Isso é muito bom, né? Porque assim, eu lembro do café da manhã que vocês fizeram com a gente. Também resgatei aqui, inclusive, o folder de 10 anos, o evento de 10 anos. Então, isso aí a gente grava, né? Essas coisas que ficam. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, pessoal da Estúdio, pessoal da Rio, todos os clientes que participaram. Eu queria passar a bola para vocês agora para fazerem uma consideração final, deixar uma mensagem aqui e esperar ansiosamente para o próximo evento presencial. Legal. Vai lá, Bia, desculpa. Não, deixa eu começar aqui. Assim, eu acho que a mensagem, dado que a gente está falando de bolsa aqui, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, o Brasil tem muito ruído, gente. Eu acho que vocês têm que ter sempre isso na cabeça, né? Eu acho que a grande maioria das vezes o mercado é uma grande fonte de distração para a atividade de investimento, principalmente a que tem foco no longo prazo. A gente acredita assim com muita força que os retornos bons são compostos ao longo do tempo, né? E eu acho que a gente nunca teve tantas empresas boas para investir no Brasil. Então, deixar pelo menos essa mensagem de otimismo aqui. É isso aí. E eu queria, enfim, agradecer o espaço, né? E, enfim, todo mundo que parou aí para ouvir a gente nessa 1 hora de live. Uma coisa que eu queria falar, que a gente não mencionou, né? Que a Estúdio ela tem os nossos fundos tanto na versão tradicional, né, 555, como também na versão de previdência, que segue exatamente a mesma estratégia do fundo aberto normal, né? Então, assim, o Christian, o Guilherme, a turma da Rio conhece os produtos, né? Então, enfim, procurem eles, conversem com eles e se vocês tiverem outras perguntas também podem mandar, que a gente é super transparente e tá às ordens, tá? Então, eu queria deixar esse canal aberto, né? Eles têm já nossa abertura desde sempre, né? Então, só agradecer mesmo por mais essa oportunidade, que a próxima vez seja presencialmente. Obrigado, gente, foi um prazer. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bia. Obrigado. Obrigado aos nossos clientes, amigos que participaram aqui. Desculpe o contratempo inicial.
Um abraço grande, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite.